Deus amado, peço que você possa estar conosco agora, abrimos a tua palavra, e que isso possa abençoar a nós possamos lembrar do conhecimento que o Senhor já nos deu, e que isso possa reaviver na nossa mente. A gente pede a sua presença, o Espírito Santo possa estar com cada um, e também comigo ao passar esse estudo em nome de Cristo Jesus. Amém. Gente, hoje a gente vai usar a Bíblia. Peço que vocês peguem a Bíblia de vocês. A gente vai abrir lá em Levíticos 25. A gente vai com a Bíblia, por favor, abra Levítico 25. Eu queria que alguém me falasse qual é o contexto do capítulo 25 de Levítico. Alguém consegue me dar o contexto do capítulo 25? O que ele está falando? Deixa eu abrir o chat aqui. Alguém não pode abrir o microfone e falar. Quem quiser. Eu acho, Dani, que ele fala sobre o ano sabático, né? E também os anos de descanso que havia naquela época. Sim, exatamente. Obrigado, Rai. Exatamente. Então, a gente tem o capítulo 25, ele fala a respeito dessa lei sobre a terra que tinha que descansar no seu 7º ano, né? E nesse 7º ano, 6 anos eles iriam trabalhar, e no 7º ano, eles tinham que deixar a terra descansando para esse ano sabático que a terra ia acontecer. E aí a gente pula para o capítulo 26 e a gente entra nas bênçãos e nas maldições, que é o que a gente vai estar vendo hoje, sobre os 2.520 anos, como Mila interpretou. Quando a gente entra em Levítico 26, Deus começa, se a gente for ver lá no verso 3, no verso 1, vamos começar do verso 1 ao 3, ele fala bem assim: não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardarei os meus sábados e reverenciarei o meu santuário. Eu sou o Senhor. E no verso 3 começa questões condicionais que Deus dá para o povo. Ali entra com essa palavra que fala se. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos, os cumprireis, então, né? Então a gente vê essas palavras que indicam essa condição. Então eu vos darei as chuvas ao seu tempo. Então, a gente vê esse linguajar sempre voltado à agricultura, né? A gente está falando sobre a terra trabalhar 6 anos, ela descansa no seu 7º ano, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do seu campo dará o seu fruto. Tá? Então a gente começa a ver as bênçãos acontecendo aqui em Levítico 26, até o verso 13. E a partir do verso 14, a gente vê outra condição que Deus está dando para o povo. Ele fala bem assim: mas se não ouvirdes e não cumprires todos estes mandamentos, e se rejeitares os meus estatutos. Então, ali começam as condições a respeito se eles não cumprirem os mandamentos que eles fizeram acordo, né? Então, aí a gente vê que começam as maldições. Eu queria pular lá para o verso 18. Alguém poderia ler o verso 18 para mim? Posso ler, Dani? Pode ler, por favor. E, se ainda com estas coisas não me ouvistes, então eu prosseguirei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Então, agora Deus passou... Obrigado, Rê. Então, Deus passou essas condições e ele fala: se vocês não ouvirem, eu vou castigar vocês 7 vezes, né? Como nós sabemos, essa palavra vezes não existe. Ela não está aí no original. Então, quando a Bíblia fala, quando Deus fala que vai castigar eles 7, a gente tem que ver o significado dessa palavra 7, desse castigo. E o que significa o 7 na Bíblia? Qual é a simbologia que o 7 tem na Bíblia?
Alguém tem como me falar um significado em um exemplo na Bíblia onde tem esse significado? Perfeição. E de onde a gente tira essa perfeição do 7? Acho que é da criação, né, Daniel? 7. Da criação, legal, exatamente. É uma perfeição, é perfeito, a criação foi perfeita. E tem outra definição que a gente também dá para o 7, que eu acho que também vem até da criação. Completo. Completo, exatamente. Esses são Sábado os dois também, significados. né? Oi? Sábado. O sábado, exatamente. Eu acho que talvez... Né, eu acredito que o sábado talvez não entra nessa definição que a gente veja nesse verso, né? Quando Deus fala que vai... Na verdade, entra sim, que é um ano sabático, né? É verdade. Mas quando Deus fala... Mas não. Quando ele fala que ele vai castigar o povo 7, é como se ele estivesse usando uma simbologia para dizer bem assim, eu vou castigar vocês de forma completa, de forma perfeita, tá? De forma integral, entendeu? E aí a gente vai ver como que isso funciona primeiro na sua intenção original. Como que isso funciona na sua intenção original? É interessante a gente ver o contexto de Levítico 25 para a gente entender um pouco disso. Né? O contexto de Levítico 25 está falando a respeito do quê? Da terra, né? Como que ela deveria descansar no ano sabático, né? Esse 7º ano que a terra deveria descansar. Então, como que deveria funcionar? Eu vou tentar não usar o quadro aqui, se precisar eu uso. Mas fica aqui comigo, eu acho que todo mundo vai seguir. A gente tinha 6 anos de trabalho e o 7º ano, eu não sei se esse é o fim ou esse é o começo. A gente tem 6 anos de trabalho e esse 7º ano a terra tinha que descansar. Então, esse daqui vinha para cá, entrava mais 6 anos de trabalho e o 7º ano a terra tinha que descansar. Olha o que acontece lá no verso 33 e 34 de Levíticos 26. Alguém lê para mim, por gentileza? Pode abrir o microfone e ler. Quem já leu pode ler de novo. Posso ler? Pode, obrigada. De nada. E espalhar-vos-ei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados. Então aqui a gente tem uma dica de como que Deus vai punir esse povo. Não só, né, o povo, como o que vai acontecer com a terra. Tá focado? O que vai acontecer com a terra nesse período, né? A terra vai descansar todos os dias da sua assolação. Nós sabemos o que aconteceu com o povo de Israel. Eles foram cativos em Babilônia por quanto tempo? 70 anos, né? Então a gente sabe que o povo, depois desses reis que passam de Israel, entram as abominações, eles vão e são levados 70 anos de cativeiro. A gente vê esse número 7 aí, mais uma vez, até dando essa indicação interessante. E o povo fica lá 70 anos em cativeiro. Vamos ver isso lá em 2 Crônicas 36, do verso 20 e 21. Alguém pode ler para mim, por gentileza? 2 Crônicas 36. Quais os versos, Daniel? 20 e 21. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pela boca de Jeremias, até que a terra
se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da assolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Segundo Crônicas 36, tá? Ah, Foi lido. perdão. Não, tá certo, é porque perguntaram bem assim o capítulo. Tá. Depois Então, perguntou o tá capítulo, eu falei qual é o capítulo aqui, tá? Foi isso segundo mesmo, Crônicas 36, do verso Isso. 20 ao 21. Uhum. Obrigado. Então, aqui, se vocês voltarem lá no verso 11, ele está falando do reinado de Zedequias, tá? Então, a gente tem os reis de Israel, né? Peraí, um segundinho. Então, a gente tem os reis de Israel, Saul, Davi e Salomão, e aí depois se divide o reino, né? Tem a tribo, o reino do norte e o reino do sul, Judá e Israel. E aí, da tribo de Judá, o último rei foi qual? Zedequias, né? Ele é levado cativo para a Babilônia, e aqui é dito sobre isso, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da sua assolação repousou, até que 70 anos se cumprissem. Então, presta atenção no que aconteceu. Aqui diz que a terra tinha que descansar 70 anos. Para a terra ter descansado 70 anos, quantos anos ela foi assolada? Quantos anos aconteceram para que, vamos dizer bem assim, lembra o que Deus falou? Eu vou punir vocês de forma completa, de forma perfeita. A terra vai descansar exatamente o que vocês assolaram para ela. Então, se o ciclo era de 7 anos, né, 6 anos, descansava o 7º, então a cada 7 anos, um ano desse período, a terra tinha que ter descansado. Deus, ele falou bem assim, eu vou pegar esses 70 anos, esses 70 anos vão descansar de uma vez. Para ele ter descansado 70 anos da terra, qual é o período de tempo que o povo estava em pecado? Para que Deus viesse, pegasse esses 70 anos e fazesse com que eles pagassem de forma perfeita, completa, integral. Quanto 490. tempo o povo de... Oi? 490, Daniel. 490. Por que 490? Porque 490 é 70 vezes 7, né? E 7 vezes 7 é 49, né? Então, conjugando essa escala, daria os 490. Exatamente. Obrigado. Exatamente esse é o ponto. Então, o povo, fez sentido para todo mundo isso? O povo, por 70 ciclos, né, de 7 anos, eles transgrediram o sábado, o ano sabático, né? Eles transgrediram durante os 490 anos. E aí Deus, no final desse período ali, com Zedequias, o povo é levado para Babilônia por 70 anos. Então, o que Levítico 26 está falando originalmente é sobre isso. Essa é a profecia original de Levítico 26. Né? Vocês vão ser punidos de forma integral. Vocês vão ser punidos de forma perfeita se vocês não obedecerem os mandamentos. Vocês vão ser levados para a Babilônia e essa terra vai descansar os 70 anos dela. 70 anos, ela vai descansar de forma perfeita, tá? O tempo que for necessário. Se fosse 10 anos, é descansar 10 anos, né? Parece até engraçado que é 70 anos, mas ele fala, vai descansar de forma completa tudo o que vocês transgrediram. Então, é isso que Levítico 26 está falando. Foi isso que Mila entendeu? Não sei, na verdade. Mas a aplicação que ele fez sobre isso não era essa. A aplicação que ele fez sobre isso é que ele pegou esse vezes, em inglês significa times, né? 7 times. A palavra vezes e a palavra tempo em inglês é a mesma, né? Eu vou ao banheiro 2 vezes ao dia. I go to the bathroom 2 times a day, né? 2 vezes. Essa palavra times é usada como vezes e é usada como tempos também. Então, Miller viu essa palavra vezes aqui, que em inglês é times, T-I-M-E-S, e ele falou, eu vou te punir 7 tempos, assim que ele interpretou, né? Eu vou te castigar 7 tempos. E ele pegou esse tempo profético, que de acordo com a Bíblia, um tempo é um ano, né? E um ano tem 360 dias. E o que ele fez? Ele fez uma multiplicação que deu 2.520 anos. Mas aí, como que ele fez para isso começar
como que ele calculou a data de início, como que ele calculou a data de fim, como que ele decidiu quando começava. E a gente vai ver isso hoje. Vamos lá para Isaías. Onde que a gente vai? Isaías o quê? Alguém sabe para onde a gente vai? Vamos ver se está na memória de todo mundo, porque eu tive que ver minhas notas, que eu não lembrava. Para onde que a gente vai, Isaías? Ninguém sabe. A gente está tentando descobrir quando começa os 2520. Será 8? Acho que não. 12? Não. Acho que eu fiz certo em revisar os 2520. Foi quase, Isaías 7, tá? Vamos lá para Isaías 7. Agora eu vou ter que abrir o quadro, porque agora eu acho que fica um pouco mais complexo, um monte de nome. A gente precisa ver esses nomes com calma. Vamos lá, eu vou abrir aqui. Cadê? Compartilhar tela. Iniciar a transmissão. Todos conseguem ver aqui? Sim. A tela? Sim. Tá. Vamos lá no verso 1. Vou ler com muita calma aqui, todo mundo com a Bíblia. O verso 1. Sucedeu, pois, nos dias de Acaz. Então, a gente está falando aqui de Acaz, tá? E Acaz é rei de quem? Alguém me ajuda? Acaz. Rei de Judá. É rei de Judá, tá? Então, só para lembrar aqui a gente, vamos lá com calma. Ó, a gente tem os reis. Saul, Davi, Salomão. E aí, depois de Salomão, o reino foi dividido, né? Dividido em 2. As 10 tribos... Ai, não posso ficar certa. A gente tem as 10 tribos e as 2 tribos, que é Judá, ok? Então, vou botar aqui Judá, eu vou botar de vermelho, Israel. Gente. Tá? Então, Acaz, ele é o rei de Judá. Tiveram vários reis. Estamos aqui no período de Acaz, que é rei de Judá. Tá? Vamos com calma ainda aí. Então, nos dias de Acaz, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tá? Então, a gente vai ignorar esse filho, para não confundir a gente. Que Rezim, agora ele está falando de outro rei. Tá? Rei da Síria e Peca. Então, vamos escrever aqui para a gente não confundir. A gente tem Rezim, tem outra pessoa aqui nesse rolê, que é Rezim. Ele é rei de quem? Da onde? Da Síria. Da Síria. Ele não é nem povo de Deus, tá? Então, Rezim, rei da Síria, e Peca, agora estamos na terceira pessoa dessa história. Peca, que é filho de Remalias, rei de Israel. Então, olha aqui. Aqui estamos com Peca. Vários reis de Israel, estamos no período aqui de Peca. Então, pronto. Temos Acaz, Peca e Rezim. Acaz é rei de Judá, Peca é rei de Israel e Rezim é rei da Síria. Tá? Então, olha só o que está dizendo. Vamos ler de novo. Rezim é no tempo... Vou ilustrar aqui. No tempo de Acaz, tá? Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puseram contra ela. Então, o que a gente tem aqui acontecendo é um conluio, tá? Uma colisão, nós temos uma confederação acontecendo aqui da Síria com Israel. A gente tem aqui esses dois
reinos juntos, lutando lá para pelejar contra Jerusalém. Perdão, falei errado, tá? Esses dois reis aqui estão juntos, que acontece no tempo de rei Acás. Então, vamos continuar no verso 2. E deram aviso à casa de Davi, dizendo, a Síria fez aliança com Efraim, aqui, ó. Síria, Rezim, fez aliança com Efraim. Se não me engano, acho que é Efraim, a gente está fazendo referência a Peca, né? Então se moveu o seu coração, e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Então disse o Senhor a Isaías, agora tu e teu filho Sear-Jazube saiam ao encontro de Acás, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro. E diz-lhes, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem te desanime o seu coração por causa dos dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Quem é o filho de Remalias? Peca, tá? Então ele fala, não fique estressado com esses dois junto aí, não. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, que é Peca, dizendo, vamos subir contra Judá e molestemo-lo e repartemo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Assim diz o Senhor Deus, isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Então ele está falando bem assim, isso não vai acontecer. Aí entra a profecia no verso 8, tá? Então é Isaías 7, 8, fala bem assim, porém a cabeça da Síria será Damasco. Então agora vamos fazer aqui a setinha, porque senão a gente vai confundir esse negócio. Síria, capital da Síria, Damasco. Ele está falando bem assim. A cabeça da Síria é a capital. A cabeça dos Estados Unidos é Washington. A cabeça da Rússia é Moscou. Tá? A cabeça da Síria é Damasco. E a cabeça de Damasco é Rezim. Quem é o rei? Rezim, já está aqui embaixo. Né? Rezim, só para a gente deixar aqui bonitinho. Tá? Então, a cabeça dos Estados Unidos é Washington, a cabeça de Washington é Biden, a cabeça da Rússia é Moscou, a cabeça de Moscou é Putin. Tá? É isso que ele está falando bem assim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Tá? Então, tem essa profecia que diz que dentro de 65 anos, Efraim vai deixar de ser povo. Então, vamos guardar essa informação, só vou ler o verso 9 e a gente volta. Entretanto, a cabeça de Efraim Israel, será Samaria, né? A capital de Israel é Samaria. E a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Quem é o filho de Remalias, que a gente viu no verso 1, é Peca, que está aqui embaixo já, destacado, tá? Se não crerdes, certamente não há vez de permanecer, né? E aí a gente poderia continuar isso, e a gente vê, e continuou o Senhor a falar a Acás, dizendo, pede para ti o Senhor, teu Deus, um sinal, pede ou embaixo das profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, disse, não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então ele disse, ouvi agora, ó casa de Davi, pouco vos é afatigardes os homens, senão que também afatigareis ao meu Deus? Portanto, ao mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerás. Quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos teus reis. Gente, isso é muito Manassés. A gente sabe a história da Bíblia. A gente aplica isso daqui para Jesus, por causa desse Emanuel aqui. Mas isso daqui está falando de Manassés. Né? A gente vê claramente o contexto todo que está sendo dito. Essa profecia que está sendo dita aqui é completamente Manassés. E a gente faz umas aplicações muito fora... A gente não. João Batista faz. Então, a gente vê aqui, o ano que isso está acontecendo é no ano 742 a.C. Ele diz bem assim, que dentro de 65 anos,
Olha só o que essa profecia diz. Gente, o que eu não consigo provar para vocês, isso daí eu teria que relembrar, e se alguém que souber me lembra, é como que a gente prova que esse é o ano 742. Isso daí eu realmente nem nas minhas notas eu achei. Mas tudo bem, estou tentando fazer um arco aqui. Está Um na arco. cronologia de Asher, que é aquela É que de a William... Asher? Sim. Ok, obrigado. Então, a gente tem aqui que dentro de 65 anos, Efraim será quebrada. Efraim é a tribo do norte, as 10, tá? Então, dentro desse período, a tribo do norte vai cair. Efraim será quebrado, tá lá no verso 8, tá? Então, o verso 8 fala que isso vai acontecer. Quando que Efraim quebra? Vamos lá para... Segura o dedo aí, marca... Vê onde foi a última vez que você marcou isso daqui na sua Bíblia, que a minha estava em Apocalipse 13. Deixa aí que a gente vai voltar aqui nesse negócio. Vamos lá para 2 Reis 17. Em 2 Reis 17, a gente vai ver quando que a tribo do norte é quebrada. Tá? A gente está no reino de Oséias, e no verso 1 diz bem assim, no ano do 10º de Acás, rei de Judá, ainda estava sendo Acás, estava reinando nesse período ainda. Começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos. Então, a gente ainda estava no período da profecia diante dos olhos dele. E a gente vê que bem assim, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo, não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e pagava-lhe tributos. Esse ano que acontece é no ano 723 a.C., tá? Então, eu vou anotar aqui para a gente pegar notas, daqui a 2 Reis, do verso 17, do verso 1 ao 6. A gente não precisa ler tudo, tá? Então, esse é o período aqui que a gente vê a profecia de Isaías 7 se cumprindo, tá? Vamos voltar lá para Isaías 7, verso 8. A gente vê essa cumprir. Dentro de 65 anos, a gente vê que dentro de 19 anos, a gente vê que se cumpriu a profecia. Mas é interessante, quando a gente vê lá no verso 16, a gente vê esse personagem, que é um sinal, que esse rei é um rei que ele aprende a rejeitar o mal. Mas antes que esse menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra vai o quê? Vai ser desamparada dos seus reis. E quando que a gente vê isso acontecendo? No reino de Manassés. A gente sabe que Manassés foi um desses reis que o que aconteceu? Ele pecou, fez abominações aos olhos de Deus, né? Mas ele se arrependeu. A gente sabe a história de Manassés. Ele se arrepende dos seus caminhos e ele volta a fazer o que é correto. Mas a partir dele que começam as assolações. Foi ali que também o rei da Assíria tomou o reino do sul. Então, isso daqui é o reino do norte, tá? Eu vou botar aqui Samaria. Norte. É norte, né, gente? É norte. Israel, tá? Israel. Samaria, que é a capital, que é tomada com Oséias. Aí a gente tem uma outra data, que é quando cai Manassés. Vamos lá para 2 Crônicas. A gente vai para 2 Crônicas 33. A gente já leu, se não me engano. Não, a gente não leu 2 Crônicas 33. No verso 11 diz bem assim. Vou anotando aqui. Alguém pode ler enquanto isso? Verso 11. Eu vou ler, Dani. Obrigado. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Isso, obrigado. Então, aqui a gente vê que a Síria vem e toma, e a partir daí a gente sabe que começa uma queda final, né, do povo de Israel com Manassés. Manassés, que é essa pessoa, esse rei,
Aí o que acontece? E é engraçado que de Manassés nós temos 7 reis até o final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E desse último 7º rei aqui é Zedequias, né? A gente tem 7 reis aqui. Então nós temos os 7 marcando várias coisas aqui. Esse daqui é o último rei de Judá, que é Zedequias, tá? Então, a partir desta profecia de Isaías 7, que fala de dentro de 65 anos, Israel vai cair, tá? Quando a gente vê o final dos 65 anos, de uma forma muito coincidente, nós temos aqui que depois desses 19 anos que se cumprem a profecia fala que Israel vai cair, né? Voltando lá para Isaías 7, dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado, deixará de ser povo, tá? Mas no final de 65 anos, a gente vê que Judá é tomado, Manassés é levado cativo, é levado cativo, sim. E a gente vê que é tomado pela Síria. Então, nós temos essa profecia muito interessante aí. Quando Miller aplica isso, ele fala bem assim, 7 tempos. E 7 tempos tem que começar a partir de quem? Né? De quem que vai começar esses 7 tempos? Essa punição de 7 vezes 360, que é 2.520 anos. Vamos voltar para Levíticos 26. E a gente vai entender agora como que Miller aplicou isso. Levíticos 26, a primeira vez que tem 7 tempos, é no verso 18, e diz lá bem assim, e se ainda já estão lá, já estou lendo aqui, eu estou na velocidade 2.0. E diz bem assim, e se ainda com essas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei e castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrarei, aí está o segredo, a chave, porque eu quebrarei a soberba da vossa força e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre, né? Então, o que significa a soberba da força deles? O que era o orgulho da força do povo? Chegou um período em que o povo o povo queria ser governado como as outras nações, né? E a gente entende isso lá em 1 Samuel 8. Vamos lá, 1 Samuel 8, do verso 20. E a gente vai ver o que é a soberba que vai ser quebrada, o que é esse orgulho do povo. 1 Samuel 8, verso 20. O que o povo pede? O povo pede um rei. O povo pede um rei, lá no verso 5, perdão. Ele fala bem assim, e disseram-lhe, eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Então, eles não queriam mais Deus, eles queriam um rei, como todas as nações tinham. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dar-nos um rei para que nos julgue. Lá no verso 20 diz, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Então, o que a gente tem aqui, quando o povo pede um rei, eles querem alguém para que julgue eles e que para seja a frente de batalha deles. Então, a soberba da força, como Miller interpretou, que é o pride, né, o orgulho do povo, para eles era o rei, é essa pessoa que ia para frente do combate, é a pessoa que ia ser como todas as nações, a maior autoridade da nação, a força da nação. E quando que o rei cai, né? Quando Israel é tomado, a primeira vez, se eu estiver enganado, alguém me fala, mas a primeira vez que Israel é tomado é pelo rei da Síria, com Manassés, em 677. Depois disso, Babilônia vem, né? 3 vezes aqui, esses 3 últimos reis aqui, que é Jeroboão, Roboão, Ezequias, se não me engano. Não, falei errado, me ignora, eu vou lembrar. Gente,
Não, agora eu fiquei chateado. Espera aí. Jeoiaquim, Wesley. Jeoiaquim, Joaquim e Zedequias. Isso daí. A gente tem esses outras 4 vezes, depois de Manassés, outras 3 vezes, perdão. É Manassés mais 3 vezes, né, que a gente vê que o rei é levado cativo. Mas começa com Manassés. Então, de acordo com Levítico 26, quando ele profere a maldição dos 7 tempos, como interpretou e fez a aplicação Guilherme Miller, né, uma aplicação secundária do que diz o texto, 7 tempos vai ser punido a partir dali, quando quebrasse a soberba da força que é o rei. Então, de Manassés, agora a gente vai ter que reduzir esse espaço aqui. Tá? De Manassés, a gente pega aqui 677 e a gente adiciona... Deixa eu lembrar aqui no gráfico. Sim. E a gente adiciona aqui. 677, 7 tempos, dá quanto? Em 1798 ou 1844? Eu estou confuso porque tem 2 aplicações. Exatamente, é 1844. Tá? Então, a gente vai... Isso leva ao ano de 1844, que é quando ele concluía também as 2.300 manhãs e outras profecias. Tá? Então, aí a gente tem um período que o povo de Deus é espalhado, aqui em 677. O povo de Deus é espalhado e ele vai ser unido aqui, de novo, com a segunda vinda de Cristo, como Miller interpretava. Tá? Mas quando a gente não para aí a profecia, depois eles perceberam que de uma forma super coincidente, né? A gente tem o que aqui? A gente tem, se a gente aplica essa profecia de 2.520 anos para 723, a gente chega, muito coincidentemente, no ano 1798, exatamente. Que é o cumprimento de uma profecia. Daniel 12:4. Daniel é Apocalipse... Não. Daniel 11, verso 40. Apocalipse 12, verso 6. O fim dos 1.260 anos. Então, a gente tem aqui um período de 1.260 anos que está em Apocalipse 12, verso 6. A gente tem esse período de 1.260 anos que acaba em 1798, onde o povo de Deus está sendo espalhado nesse período de tempo. E aí, por 46 anos, Deus vai juntar esse povo novamente. Então, olha que incrível essas 2 profecias dos 2.520 anos. 2.520. Eu vou botar aqui só para ser diferente, 7 tempos. Tá? Muito coincidência isso, porque a profecia não dizia isso. Então, a gente vai interpretar isso como coincidência? Ou será que isso tem dedo de Deus? Eu acredito que tem dedo de Deus. Eu acredito que é assim que a gente deveria ver. Só que a gente não para aí. Se a gente pega esses 19 anos aqui, ó, dentro da profecia que foi dada, e a gente leva 19 anos para cá, a gente chega no ano de 1863. E o que estava acontecendo no ano de 1863? A Guerra Civil. Uma guerra civil. A guerra civil entre quem, gente? Que o norte E o sul. e o sul. Aqui, o que está acontecendo em Isaías 7? Que a gente leu lá, a gente marcou a Bíblia. Guerra. A guerra. A gente tem a guerra de um grupo confederado, que é o norte, que está confederado com a Síria, contra o sul, que é Judá. Então, a gente tem aqui uma guerra do norte com o sul. Então, se a gente vira e fala que isso é uma coisa... E, peraí, essa guerra está acontecendo aonde? Em Jerusalém.
Jerusalém é o que a gente entende como sendo a terra gloriosa, não é isso? A gente sabe que Deus fala isso em vários lugares na Bíblia. Sim. Essa guerra no norte, em 1863, onde acontece essa guerra civil? Nos Nos Estados Estados Unidos. Unidos. Os Estados Unidos é o que a gente entende como a Terra Gloriosa moderna. O povo saiu desses 1260 anos, e eles foram para onde? Eles estavam em Babilônia. Ai, gente, olha só. Isso daqui eles estavam onde? Em Babilônia, moderna, papado. Aqui o povo daqui ele foi levado em cativeiro para onde? Para Babilônia. Tá? Então aqui o povo sai de Babilônia moderna, que é a Europa, e eles vão para os Estados Unidos. Aqui o povo está em Israel, e eles vão para a Babilônia. Aqui eles saem da Europa, que é onde está ali o papado, a concentração, a perseguição, a igreja de Estado, e vão para os Estados Unidos, que é a Terra Gloriosa. A gente tem esses 2520, essa cadeia profética completa. A gente tem aqui também esses 65 anos, né, que são, obviamente, que é um... E aí a gente olha para isso tudo e fala bem assim, não, isso foi armação humana. Isso não existe. Então, assim, é muito forte essa ligação. As pessoas passaram por esses períodos proféticos e só viveram. Hoje a gente revê o que aconteceu e a gente consegue ver a mão de Deus isso através de estruturas quiásticas, através de profecias onde Deus revela o futuro. E a gente sabe que desde lá de trás ele estava desenhando como ia acontecer. Então, eu queria rever isso com vocês. Eu acho que é incrível, mesmo como uma aplicação secundária de um texto. Tem muito poder, assim como a aplicação original. Só a aplicação original já é muito forte. Deus punia eles por 70 anos. Ai, desculpa, aqui eu esqueci, gente. 70 anos aqui, né? A gente tem 70 anos do povo aqui em Babilônia. Da mesma forma que Deus pune 70 anos por causa de 490 anos de pecado, ele pune de forma perfeita, de forma completa. Ele pega os 70 anos para... Enquanto o povo está em Babilônia, a terra lá está descansando. A gente vê essa profecia se cumprindo. A gente vê que uma aplicação secundária, adicionando texto, que não existe tempos ali, não existe times, não existe nada disso. A gente vê que quando Deus escolhe Miller, ele pega essa aplicação, criando texto na Bíblia que não existe, adicionando coisa que não tem lá. A gente vê que mesmo nessa aplicação secundária, quando Deus escolhe alguém para usar, para fazer isso, a gente vê quão poder tem nessas profecias. Eu queria rever isso, eu queria trazer isso de volta. E é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para adicionar? Daniel, Pode falar. eu acho essa profecia muito poderosa. Por mais a gente entender que é uma aplicação de Miller, a gente vê que Miller descobriu aquilo que a Escritura não deixa claro, mas está ali. Porque todas as datas que Deus deixou nas Escrituras, como 1335, como 1290, ela está conectada com essa profecia. Eu acredito assim que os 1260 anos, que é a metade de 2520, então Deus deixou isso para que a gente visse as evidências na história. Deus não precisou de colocar data nas escrituras, mas para a gente vasculhar a história e encontrar o que não está visível aparentemente, mas quando a gente vê como um tesouro escondido, essa profecia ela tá aí. Então, assim, eu tenho amigos que são testemunhos de Jeová e eles entendem, não sei se você tem conhecimento assim do que eles acreditam que Cristo entrou no reino em 1914. Eu nunca cheguei a debater com eles com relação a isso, mas uma coisa assim que me faz pensar de maneira muito lógica, que toda profecia ela tem que ter seu cumprimento histórico. E esse entendimento das escrituras, esse entendimento que a gente tem, que os adventistas têm, e que a gente tem agora com mais profundidade com relação à data de 1798, 1844, é uma evidência histórica também. Além da gente ver que é um cumprimento da profecia, a história está aí para comprovar. Um exemplo muito claro é a queda do papado em 1798. É inegável isso. Está registrado na história. E qual a conexão disso com a profecia? A gente sabe que a profecia de Daniel, como ele deixa bem claro,
essa besta ela teria ferida mortal numa certa data, e é justamente isso que bate. Então, uma coisa não tem como a gente desconectar esse entendimento. Os adventistas, os teólogos, podem até não crer nesse entendimento, mas está tudo conectado com essa escritura. Então, Uhum. eu acho importante a gente rever isso, para a gente, é um gás para a gente se manter firme, que né, a gente sabe de onde a gente surgiu, de onde a gente está indo, um entendimento seguro das escrituras. Não, completamente. Até porque hoje o que a gente está vendo é a história, né? Se cumprindo diante dos nossos olhos, a gente está entendendo a profecia dentro da história dos nossos dias, né? Então a gente vê que Deus ele realmente confirma essas profecias na história. Muito legal o que você falou. É bem isso mesmo. Queria fazer um breve comentário Claro. e com relação ao estudo, e também para qualquer pessoa que não é do movimento, que esteja assistindo. Você já falou, mas é importante lembrar, né? Primeiro que o Miller e o adventismo inicial, ele não entendeu esses 2.520, eles não entenderam esse quiasma completo, como você colocou aí, né? Uhum. E todos que estivemos nesse tempo, naquela época, é muito fácil lembrar da admiração, né, de ver como Deus, há tantos milhares de anos atrás, ele já preparando estruturas que até eram secundárias ou terciárias para um grupo lá Uhum. na frente começar a colocar e dizer, gente, como isso é possível? Um grupo aí nos 90, nos 2000, 2015, enfim, e eu fico admirado que ele fez tanto esforço para nós criar uma estrutura muito, mas muito sólida com relação às 1798, 44, 63, o racismo, para conseguir entender que havia um decreto dominical ali, para, no nosso tempo, ele dizer, eu quero que vocês entendam sexismo, eu quero que vocês entendam homofobia, eu quero que vocês me conheçam a mim. Então, eu fico admirado porque já na dispensação do Jeff, a gente estava admirado de Deus fazer isso. Mas o que nós sabíamos era, e por que, Senhor, você está nos dando essa estrutura tão bem construída e tão bem repensada? 2.000, 3.000 anos, há quanto tempo que o Senhor pensou em nos dar essa estrutura? E agora podemos observar o porquê nos queria dar essa estrutura e ainda, né, continuar para frente, que sabemos que ele tem mais coisas para nos mostrar. É verdade. Exatamente. É incrível, né? Como que essas estruturas, como você pontuou, né? Elas nos fizeram entender o que a gente entende hoje. Sem essa preparação, se a gente entender que asma, quanta coisa que a gente não entendeu por causa dessas estruturas, né? Obrigado, Ben. E com inimigos nós fizemos só pelas estruturas. Raiva e problemas só para falar. Bom, imagina a razão dessa estrutura, assim. Muito Não pior. é isso? E sem elas não teria como a gente chegar nesses pontos que a gente chegou hoje, né? Então, realmente era um ponto de, como a gente falava, né? A pessoa precisava entender 2520. Não necessariamente por causa da data em si, mas por causa do que ela ensinava pra gente. Gente, se alguém Ele tiver também mais... pode ele falar. se tornou uma metodologia também, que através disso a gente entende sobre o 126, né? A gente fala, como a gente ao longo da história, como o movimento veio trazendo essas datas e conectando com as datas do nosso tempo. E como que isso nos ajudou. 2014. Exatamente. Como que isso nos ajudou a avançar, a abrir, a dilatar a mente, para a gente compreender coisas que a gente não só olhava para trás. E como isso que ajudou a gente a trazer isso para o nosso tempo. É muito interessante. Se tornou como se fosse um método, né? Como vocês têm explicado aí. Gente, muito obrigado pela oportunidade de poder estar compartilhando aqui. Espero que possa ter sido uma bênção para a gente rever esses assuntos. E é isso. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado por essas profecias que o Senhor deixou para a gente. A gente via isso, a gente via no fundamento do adventismo
como que foi importante a gente rever eles todos, a gente entender que eles eram, sim, ponto de salvação, eles eram coisas que precisavam da nossa atenção, porque a partir dali o Senhor desenvolveu essa mensagem progressiva que não para de crescer. Obrigado por isso. Obrigado por nos mostrar, por nos guiar por todo o caminho. Só possa nos ajudar a permanecer firme, a estudar mais as suas verdades e reafirmar nossa fé no que o Senhor está nos mostrando. A gente pede as suas bênçãos durante esse dia e sobre os próximos estudos que vão ter hoje. Em nome de Cristo Jesus, amém.